eram aeons. É por isso que então eles realizavam culto dos anjos, porque eles acreditavam que os anjos, ao lado de Cristo, eram intermediários entre o homem e o Senhor Deus. E como se não bastasse, eles também tinham pessoas que alcançavam um conhecimento místico muito forte, e ele mesmo alcançava o pleroma. É por isso que Paulo fala do culto a si mesmo. E isso tudo estava engendrado na doutrina da igreja. Talvez algumas pessoas aqui pensem: nossa, mas que absurdo, como é que isso pode acontecer? Ora, irmãos, nós vivemos também tempos assim. Basta ver os movimentos neopentecostais. Aquilo não é culto, aquilo não é igreja de Cristo, aquilo é seita, aquilo é religião pagã, aquilo ali é prática que afronta o Senhor. E por quê? Porque eles trazem elementos de religiões pagãs para dentro daquilo que chamam igreja. Então você vai ter ali culto da arruda, do sal grosso, o manto dos 70 pastores, você vai ter ali a rosa abençoada, você vai ter ali, enfim, você terá uma série de práticas. E isso ocorre porque, de fato, o homem ele é fascinado por aquilo que o afasta do Senhor. E Paulo, então, percebendo isso, ele vai agora combater esse costume. E vejam que coisa linda e maravilhosa, porque Paulo vai combater esse tipo de atitude com a grandiosidade de Cristo. Porque Paulo faz aquelas pessoas entenderem que esse misticismo que eles viviam era contra Cristo. E por conta disso, ele deveria destruir todo esse misticismo, toda esta religiosidade falsa, com a grandiosidade de Cristo Jesus. Portanto, a carta de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, trata exatamente disto. Ele vai discorrer sobre esse paralelo da grandiosidade de Cristo e as religiões falsas que estavam atraindo e sendo atrativa àqueles que frequentavam a igreja. E nessa parte que nós lemos, que é o capítulo 2, que vai do verso 6 até o verso 15, nós temos aqui Paulo desenvolvendo 3 aspectos que vão demonstrar a superioridade de Cristo e o erro que eles cometiam. E talvez para esclarecer aos irmãos, eu escolhi aqui esse ponto, porque esse ponto vai falar sobre o batismo. E hoje, pela graça do Senhor, nós teremos batismo. Então eu quero ressaltar aqui o que Paulo fala acerca desta prática e como devemos vê-la. Então vamos lá, há 3 pontos aqui que Paulo vai tratar. Ele vai tratar primeiro sobre a preservação da doutrina de Cristo, isso aí está do verso 6 e 7. Depois ele vai tratar sobre a total superioridade de Cristo, versos 8 e 9. E depois então ele vai falar da grandiosidade de Cristo quanto à sua obra, isso está nos versos 10 a 15. Então, a preservação da doutrina, superioridade de Cristo e a grandiosidade da sua obra é o que ele vai tratar aqui. Então, em primeiro lugar, Paulo vai falar sobre a preservação da doutrina, isso está nos versos 6 e 7. Ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Veja que Paulo ele vai utilizar aqui algumas expressões, e essas expressões vão levar aquelas pessoas, aquela igreja, aqueles irmãos, a um momento distante no passado, e também ao seu presente, e o que eles deveriam viver. Paulo ele utiliza aqui expressões como, por exemplo, radicados. Isso vem da agronomia, significa raiz. Vocês foram plantados e vocês são sustentados por uma raiz que deve ser forte e que deve sustentá-los. Mas ele também fala não somente da raiz, veja só, ele fala edificados. Então ele salta da árvore para o prédio, para a construção civil. Então ele diz como esse prédio, fazendo uma analogia com a raiz, possui um bom alicerce, então ele deve sempre crescer, ser sempre edificado.
E Paulo diz que isso deve ser confirmado na fé, tal como foram instruídos. Essa expressão confirmados era uma palavra do direito romano. Eram aqueles documentos que eram oficiais, eles traziam o sinete de uma autoridade. Aquele documento não podia mudar, ele deveria ser obedecido tal qual era apresentado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: ora, vocês receberam a Cristo o Senhor, receberam esse Evangelho, receberam essa doutrina, então assim andai nele. Nele quem? Em Cristo, porque Cristo é o Evangelho, Cristo é a doutrina. Por isso fiquem firmes, alicerçados, enraizados, sejam construídos e confirme tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. E veja que, nesse sentido, o apóstolo Paulo nos alerta sobre o fato de que devemos permanecer na doutrina. Algumas pessoas ainda questionam sobre por que símbolos de fé. Por que a igreja presbiteriana insiste nisso? Confissão de fé, catecismo maior, catecismo menor, para que isso? Aqui está a resposta. São documentos que trouxeram uma santa e correta interpretação das Escrituras, e desde o século XVII, a igreja presbiteriana, assim como a igreja reformada, ela diz: aqui está o que cremos e como cremos. Nada pode ir nem para a direita nem para a esquerda, porque nós cremos que estes símbolos de fé são a interpretação fiel das Escrituras sagradas. E aí não corremos o risco, se observarmos a esses símbolos de fé, a cairmos em absurdos, como igrejas onde o líder, o bispo, o apóstolo, seja quem for, ele cospe nas bocas das pessoas, dizendo que aquela saliva ela é santa. Não corremos o risco de viver sob a maré de visões, sonhos e revelações. Não corremos o risco de errar com a mistura da doutrina da Escritura Sagrada com o humanismo, com o paganismo, com religiões que são totalmente contrárias a Cristo. Portanto, ter os símbolos de fé, seguir a mesma interpretação bíblica desde o século XVII portanto, andar em Cristo como recebemos dos apóstolos, sendo neles em Cristo radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Graças ao Senhor Deus, graças ao Senhor, temos símbolos de fé que subscrevemos e afirmamos. Nós subscrevemos, porque assim como os nossos pais no passado, assim como os nossos pais apostólicos, assim como os próprios apóstolos, nós cremos na Escritura Sagrada desta maneira. E aí então Paulo, quando ele fala sobre essa preservação da doutrina, a importância de permanecer naquilo que receberam, Paulo agora vai dizer que esses irmãos, eles deveriam permanecer em Cristo, porque ele fala: como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fosse instruídos, crescendo em ações de graças. Então, tudo é em Cristo. Por quê? Porque Cristo não é um espírito iluminado, Cristo não é um aeon, Cristo não é um, entre aspas, um anjo, Cristo é o Senhor. E aí Paulo vai mostrar a superioridade de Cristo em 2 versos, 8 e 9, quando ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente, no corpo, toda a plenitude da divindade. A língua portuguesa, ela não nos ajuda muito,
Mas tendo esse pano de fundo que eu coloquei no início dos irmãos, lembra quando eu falei de pleroma, pleno, essa plenitude, que é uma convergência, uma energia divina, e que Cristo na verdade era apenas um intermediário? Paulo está aqui rompendo com isso, dizendo que Cristo é muito superior a essas doutrinas humanas, carnais e satânicas. Porque primeiro ele alerta dizendo, olha, cuidado com as religiões pagãs. Elas são mundanas, elas são carnais, e elas querem destruir o Cristo poderoso. E irmãos, de fato, nós precisamos estar atentos a isso. E hoje nós não vivemos apenas o perigo da religiosidade mística pagã, no sentido de que são religiões de mistério. Hoje nós vivemos inclusive sob o perigo e sob o fogo cruzado de religiões que são ateias. Foi isso mesmo que você ouviu. Nós vivemos hoje uma grande batalha contra religiões ateias. E toda religião ateia provém do humanismo iluminista, como o positivismo, como o marxismo, como o socialismo. São religiões que querem desmascarar, desfigurar a doutrina de Cristo. Tanto que você ouve o maior absurdo, a maior contradição que existe: alguém que se diz cristão e socialista, cristão e marxista. Isso é um abuso de fala, porque isso é absolutamente impossível. Alguém que se diz cristão e socialista, ele não é cristão, ele é contra Cristo. Ele, na verdade, segue a uma utopia, a uma religião que preza por uma redenção aqui na terra, uma redenção política, econômica e social. E para isto, ele deve desfigurar a Escritura Sagrada. É por isso que Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ontem, a minha filha assistiu a um vídeo que foi determinado por um dos seus professores lá da faculdade, do curso que ela faz, e eu resolvi, meio que indiretamente, assistir com ela. Irmãos, que absurdo! Foi um vídeo onde falava sobre a questão da saúde nos Estados Unidos e a saúde em outros lugares. E Michael Moore, que é quem faz esse vídeo, alguns aqui conhecem essa peste, ele vai para o Canadá, que é um país na sua cultura socialista, e aí elogia. Depois ele vai para a Inglaterra, que é movido pelo fabianismo, e ele então elogia, porque é de graça. Depois ele vai para a França, onde ali a saúde é totalmente de graça, e ele disse: gente, o melhor lugar para se viver é a França. E por fim ele vai a Cuba. E ele diz no seu vídeo que um dos melhores lugares para se viver é Cuba. O que é isso? E eu lembro que eu estava com a Ana dizendo assim: Aninha, eu quase fui convencido. Quase que eu pego a minha passagem e vou para morar em Cuba. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E essa religião, ela pode ser mística, ela pode ser ateia, ela pode ser filosófica, ela pode ser o que for. Mas precisamos guardar o nosso coração, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou tentar fazer uma tradução aqui para os irmãos, uma tradução não, mas uma explicação. Paulo, em outras palavras, está dizendo assim: enquanto nele, Cristo, habita no seu corpo todo o pleroma divino. Ele não é um intermediário, ele é Deus. E a sua palavra é a verdade absoluta. O que ele diz, devemos ter como verdade de Deus. É por isso que, se somos cristãos,
somos favoráveis, eu sempre falo isso, porque eu tenho dito à minha esposa que isso choca a muitos corações sensíveis. Mas se você é cristão, você não só deve ser a favor da pena de morte, como deve defendê-la, porque é de Deus. Porque Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que Ele revelou na sua palavra deve ser obedecida e tida como verdade, não pode ser relativizada. Eu vou ler o Evangelho segundo a religião mística tal, eu vou ler o Evangelho segundo esse ateísmo, e a gente vai fazer aí vai ajeitar essa questão, aí cria lá uma tal de teologia da libertação, ou uma teologia da missão integral, um para católicos romanos, o outro para evangélicos, e aí eu começo então a me levar. Não, Cristo, Ele é Deus, e o seu Evangelho é a verdade absoluta, não há nada que acrescentar, não há nada que reinterpretar, não há nada que inserir nem tirar. Cristo é absoluto, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O problema daquela igreja é que eles olhavam para Cristo não como o Deus encarnado, mas olhavam como um ser espiritual muito importante, muito sublime, mas que ainda fazia essa intermediação dos homens para com o pleroma, porque eles não criam, eles não olhavam para Deus Pai como uma pessoa, mas como uma força mística. E o que Paulo está dizendo, irmãos, é que essas vãs sutilezas, essa tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, de fato são anticristo. Cristo é tudo de que precisamos, Ele é maior do que tudo. Ele não é um espírito iluminado, Ele não é um super anjo, Ele não é alguém que possui traços divinos. Inclusive Paulo, a expressão que ele utiliza aqui é essa: não, Ele é a plenitude. Vocês estão buscando a plenitude através de ações místicas. Cristo é a plenitude divina, Ele é Deus. Você quer ir até Deus, o Deus verdadeiro? Vá a Cristo e por Ele vá ao Pai, por meio do Espírito Santo. É exatamente isso que Paulo está alertando àquela igreja, quando ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude. Uma palavra tão cara para essas religiões de mistério, toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, e Ele é o suficiente para nós. Vocês percebem como grupos, eles não se sentem satisfeitos com Cristo, e eles começam agora a trazer elementos estranhos, seja por um tipo de falsa justiça social, seja por uma espiritualidade revelada, seja porque eu necessito que Deus fale diretamente comigo, não fala mais pela palavra, Ele tem que falar diretamente comigo, seja pelo que for. Nós temos a Cristo e a revelação da sua palavra. Esta é a total superioridade de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, Paulo não vai falar apenas da preservação dessa doutrina e a total superioridade de Cristo, mas ele também vai falar da obra desse Cristo. E ele vai dividir aqui em 2 pontos. E veja que Paulo está atacando a essa religião mística, a essa religião do pleroma. Primeiro eles disseram que Cristo é pleno. O pleroma não é uma coisa etérea, Ele é pleno, Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E agora Paulo vai continuar instigando aquela igreja a entender o seu erro e perceber que não somente Cristo, mas a sua obra está muito acima daquelas religiões pagãs. E ele vai falar de 2 coisas, ele vai falar de aperfeiçoamento e ele vai falar de redenção. Ou seja, a obra de Cristo é aquela que nos redime, nos salva, e é aquela que nos preserva
na perfeição por meio do seu Espírito que age pela palavra do Senhor. Portanto, o aperfeiçoamento está aqui no verso 10. Paulo diz assim: também nele, ele já falou da divindade de Cristo, da sua superioridade. Verso 10 ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. O que Paulo está dizendo aqui é: esses anjos que vocês ficam adorando aí, esses espíritos que vocês ficam invocando aí, eles todos estão debaixo da total superioridade de Cristo. Não são esses espíritos, não são esses aeons que concedem a vocês a plenitude, mas é o próprio Cristo. Porque quando nós olhamos aqui para a expressão, também nele estáis aperfeiçoados, embora a tradução esteja correta, porque fala de um aperfeiçoamento, mas a palavra traduzida por aperfeiçoados é plenos. Viu como Paulo ele instiga aquela religião? Ele diz primeiro que Cristo é a plenitude, e agora vocês podem se tornar plenos em Cristo Jesus. É esse pleroma santo. Inclusive essa é a expressão de Paulo no original. Não está no gnosticismo, não está no misticismo, mas está em Cristo Jesus. E veja que Paulo utiliza aqui dois verbos que são importantes. Ele disse: também nele estais. E aí esse estar dá a ideia de dia a dia, todo o tempo nós podemos ter essa plenitude de Cristo em nós, pela presença do seu Espírito, pela presença da sua palavra. Estamos nele, assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Temos uma realidade espiritual pujante, que muitas vezes nos esquecemos. Estamos tão arraigados às coisas materiais, que nos esquecemos da posição que temos em Cristo Jesus, no Senhor da nossa vida. Paulo nos lembra isso com bastante precisão. Mas quando ele diz aqui, também nele estais, esse verbo aqui estar é todos os dias, ele segue dizendo aperfeiçoados, ou se tornam plenos. Aqui ele está mostrando um verbo no passivo. Então o que Paulo está dizendo é: meus irmãos, em Cristo, todos os dias, vocês são passivamente plenos da presença de Cristo. Ele está conosco. E portanto aqui o que nós temos é este conhecimento de Cristo, porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima de tudo e de todos, seja espírito, seja matéria, seja o que for. Portanto vocês não têm agora que, desfigurando o Evangelho, buscar uma plenitude etérea, espiritual, mística, e como se Cristo fosse apenas um espírito evoluído, levado. Não, Cristo, Ele é a plenitude, e Ele em vocês faz com que vocês se tornem plenos da presença de Deus. Paulo está mostrando àquelas pessoas a realidade espiritual conforme o Evangelho, conforme aquilo que o Senhor nos deixou. Mas Paulo ele não fala apenas do aperfeiçoamento, dessa plenitude em Cristo Jesus, mas ele fala também da obra de redenção de Cristo. Isso está do verso 11 ao verso 15. Leiamos: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, ou seja, circuncidou inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades,
publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você prestou atenção que Paulo, ao falar de redenção, ele fala de circuncisão? Ou não dá para perceber isto? Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo está aqui respondendo a uma pergunta que se torna dúvida para muitas pessoas. Muita gente faz a seguinte pergunta: a prática de circuncisão era só no Velho Testamento, né? Era específico para Israel. Não tem nada a ver conosco. Está lá, sepultado no Velho Testamento. Não é assim? Portanto, nós hoje vivemos uma outra era, um outro momento, então não temos nada a ver com a circuncisão. Correto? A resposta é não. Errado. Paulo vai mostrar que a conversão, ela é uma circuncisão. Sim, irmãos, aquela que Deus, num ato pactual, chama Abraão e ordena que ele faça fisicamente nos seus descendentes. E por que isto? Porque nós precisamos entender o seguinte: a pergunta que devemos fazer aqui ao texto é, então, o que significa circuncisão? Porque eu achava que circuncisão era só uma microcirurgia feita nos adultos que se convertiam, e na maioria das vezes nos bebês, mas assim, era uma marca, né? Uma coisa que fazia com que essa pessoa pertencesse ao povo de Deus. Primeiro que fica muito estranho, né, irmãos? Porque uma marca que pudesse credenciar, ninguém ficava examinando se o homem era ou não circuncidado. Pelo menos que eu entendo, não tinha isso. Ah, eu sou judeu, opa, então vai ali, você vai ser examinado, e as pessoas, não existia isso. Era algo muito íntimo. A questão é que a circuncisão, ela tinha e tem um significado. Por exemplo, a circuncisão no Velho Testamento, ela significava arrependimento. Preste atenção nisto. A circuncisão representava arrependimento. Deuteronômio 10,16 diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Em Jeremias 4,4 diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Portanto, circuncisão simbolizava arrependimento, mas não somente isso. Circuncisão também representava regeneração. Há muitos textos que tratam sobre isso, mas eu quero trazer apenas alguns por conta do nosso tempo. Em Deuteronômio 36 mostra claramente a circuncisão como símbolo de regeneração. Diz assim: o Senhor teu Deus, aí não é mais a pessoa, é o próprio Deus. Olha, o Senhor teu Deus circundará. Deus vai praticar a circuncisão no teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Quem circuncida, no sentido da regeneração, é o Senhor. Mas não apenas isto, circuncisão também, além de arrependimento e regeneração, também simbolizava purificação. Isaías 52:1 diz assim: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Pureza. Ezequiel 44:7, porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no teu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Vocês introduziram
incircuncisos de coração, pessoas impuras, para estarem presentes na minha santa convocação. Irmãos, circuncisão não era uma microcirurgia lá que tinha a ver só com Abraão, com Israel, e agora não tem mais nada a ver. Circuncisão representava algo, era um símbolo, era um sinal. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, claro, em Romanos capítulo 4, do verso 3 ao verso 12, ele vai mostrar que a circuncisão era como é sinal da justificação pela fé. Vou repetir, circuncisão simboliza a justificação pela fé. Diz ele em Romanos 4, de 3 a 12, ele diz assim: porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Portanto, a palavra justiça aqui é justificação. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, justificação. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, ou seja, justificação, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí pergunta Paulo: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E aí nós perguntamos para Paulo: então, Paulo, por que Deus mandou Abraão e a sua descendência praticar a circuncisão? Por que Deus ordenou isto? Paulo responde: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justificação pela fé que teve quando ainda incircunciso. Ele era adulto, ele se converteu e pela fé foi alcançado pela graça de Cristo, e uma vez crente, tendo professado sua fé, o Senhor Deus disse: pratique a circuncisão. E por que Abraão fez isso? Paulo continua: para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, esses somos eu e você, os gentios, a fim de que lhes fosse imputada a justificação, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão recebeu a circuncisão para se tornar pai de Israel como nação, mas aqueles que seguiram as suas pisadas, mas também para ser pai dos gentios, aqueles que andam nas pisadas da sua fé. Portanto, nós somos filhos de Abraão, e por isso então, ele recebeu a circuncisão, porque a circuncisão era como é, sinal da justificação pela fé. Por isso que em Atos capítulo 7, verso 8, vai dizer que a circuncisão é pactual, quando encontramos na palavra de Deus dizendo: então lhe deu a aliança da circuncisão, assim que nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. Abraão circuncidou-se já velho, porque se converteu, mas ao seu filho, ao 8º dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Sinal da justificação pela fé. Isto é circuncisão. É por isso que agora sim, em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 11, Cristo diz assim: nele, vocês crentes, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, na retirada daquilo que é impuro do corpo,
da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nenhum incircunciso habita os arraiais de Deus. Somente os circuncidados. Incircunciso é impuro. Circuncidados são os remidos e purificados pelo Senhor. E aí talvez aí venha a pergunta: mas nós não praticamos mais a circuncisão? Como isso pode acontecer? Paulo responde no verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora veja a linguagem de Paulo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha que coisa linda, pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os. Essa expressão aqui é circuncidar. Ele removeu, ele circuncidou inteiramente, encravando-o na cruz. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, você é circuncidado, e essa circuncisão é a circuncisão de Cristo. E o Senhor, quando instituiu esse ato como um ato cruento, porque no Velho Testamento a circuncisão havia sangue, eles deveriam ver o sangue, deveria ser algo cruento, como na Páscoa eles também matavam um cordeiro. Com Cristo, que assume essa crueza do sangue, essas práticas sangrentas não são mais feitas, realizadas. Hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós não matamos mais nenhum cordeiro. Simplesmente usamos o pão, que representa a carne, e o cálice, que representa o sangue de Cristo. Da mesma forma, quando nós batizamos, quando nós utilizamos a água, quando nós damos esse banho público nas pessoas, isto simboliza a circuncisão que não derrama mais sangue, porque é feita em Cristo Jesus. E já o Velho Testamento reconhece isto. Em Ezequiel 36, de 24 a 28, vai falar da conversão que Deus realiza no ímpio, transformando-o num justo, a justificação do Senhor. E veja a linguagem do profeta, a partir do verso 24, ele diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Nós temos aqui a purificação. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aqui nós temos a regeneração. Porei dentro de vós o meu Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E aí vem a palavra pactual: habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Qual é o símbolo, ainda no Velho Testamento, que o Senhor utiliza para a conversão graciosa, para a manifestação da redenção em Cristo naquelas pessoas? Ele diz: então aspergirei água pura sobre vós. Já no Velho Testamento, temos já o indicativo do batismo, que é um banho ritual e que simboliza a graça de Deus. E assim como no Velho Testamento,
este sinal era colocado sobre os filhos, nós também colocamos sobre os nossos filhos, porque assim como a circuncisão, o batismo não salva. O batismo não é algo como um fim em si mesmo. O batismo é uma representação, como a ceia. O pão não é um fim em si mesmo, o cálice não é um fim em si mesmo, a água não é um fim em si mesma. Todas elas apontam, assim como o cutelo, a faca que cortava o prepúcio do homem, assim como o punhal que sangrava o animal que deveria ser servido na Páscoa, ali estribuchando com seu sangue até morrer, nada disso era um fim em si mesmo. Todos eles apontavam para Cristo. É por isso que eu e você somos circuncidados com a circuncisão de Cristo. É por isso que os meus filhos, quando eram bebês, receberam sobre si a circuncisão de Cristo. E esta é a maravilha. É por isso que derramar água também simboliza a habitação do Espírito Santo de Deus, como vimos em Ezequiel. E Tito repete isto. Tito 3, de 3 a 7, ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou, aspergiu sobre nós, ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O derramar da água do Senhor Deus, que nos limpa de todo o pecado, simbolizado no batismo, que também está atrelado à circuncisão, que era a retirada do prepúcio, a retirada daquilo que simbolizava a imundícia, onde o próprio Deus, em Cristo Jesus, realizava em seus eleitos. Por isso batizamos os nossos filhos, por isso nós seguimos a tradição dos nossos pais. Quais são as aplicações a serem trazidas para esta noite, nesse texto magnífico de Paulo? 3 aplicações. A primeira: devemos preservar o que recebemos. Daí a importância da Escritura Sagrada e dos nossos símbolos de fé. Meu irmão, você que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, não rejeite os símbolos de fé. Permaneça firme neles, subscrevendo aquilo que é a interpretação da Escritura Sagrada. É por isso que Paulo diz que nós somos coluna e baluarte, alicerce deste Evangelho. Você é coluna e baluarte para a preservação da pureza do Evangelho contido na Escritura Sagrada. Que privilégio! Somos guardiões de Cristo para preservar a sua palavra. A segunda aplicação, irmãos: Cristo deve ser tudo em nossa vida, assim como é nas Escrituras Sagradas. Tantas igrejas evangélicas que não centralizam a Cristo, tantos pastores que pregam, e pregam Moisés, pregam Paulo, pregam Josué, pregam Davi, pregam José do Egito, quando deveriam pregar a Cristo. Ele é tudo para nós, Ele é a convergência, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nele fomos circuncidados com a circuncisão dele, para sermos redimidos por sua obra na cruz. E em terceiro e último lugar, meu irmão, minha irmã, todo crente eleito
passou pela circuncisão de Cristo. Não há incircuncisos na igreja de Deus. E talvez você faça a seguinte pergunta: mas no Velho Testamento só os homens eram circuncidados. É verdade. Também no Velho Testamento só os homens podiam ser sacerdotes. Mas no Novo Testamento nós vivemos o sacerdócio universal dos crentes, onde as mulheres também são inseridas nesse mistério. Da mesma forma como a circuncisão, ela agora se espalha para homens e mulheres, inserindo-os na igreja de Cristo. Por isso, hoje à noite é noite de circuncisão. Hoje é noite em que nós daremos seguimento àquilo que o Senhor Deus determinou para Abraão, porque no reino de Deus não há incircuncisos. Esses que vão agora receber o batismo não são incircuncisos, já foram circuncidados por Cristo. O que nós vamos fazer aqui é apenas uma representação, uma encenação de Deus aspergindo água sobre eles, representando a circuncisão de Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, que de fato ela venha fortificar o nosso coração e venha, ó Senhor, conscientizar os irmãos que irão passar por esta circuncisão, por esse batismo. E também, ó Deus, fortificar a fé daqueles que já receberam o batismo na infância e hoje professam a sua fé, bem como receber os queridos irmãos vindo de tantos lugares para congregar conosco. Ser glorificado em nome de Cristo. Amém. Convido todo o conselho, assim como todos os presbíteros presentes, e passo a palavra para o pastor Josué. Pastor Gessé.